Olá, Shalom a todos os nossos arris que estão assistindo a mais um vídeo, do canal Palavra da Vida. Tá ok? Esse é o segundo vídeo. Meu nome é Hildebrando e venho aqui através das escrituras tirarmos algumas dúvidas, que existem dentro da sociedade, tá ok? Hoje nós vamos ler aqui em Malaquias 3:10 e nós vamos saber, não só Malaquias, como outras referências também, e vamos saber se você dá o dízimo, você que está ouvindo aí, você que se intitula pastor, que pede o dízimo, você que se intitula aí ovelha e paga o dízimo, vamos saber se isso daí é uma coisa que é permissível, se o Criador ele permite ou não esses pastores, esses falsos pastores receberem o dízimo, ok? Então, vamos ler. Vocês não têm que acreditar em mim e nem em ninguém, tem que acreditar naquilo que está escrito, que é o que vale, é o que está escrito, que é por aqui que o Criador vai se basear para poder julgar a cada um de nós, ok? Vamos lá. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então aqui já fica a primeira pergunta. Onde é a casa do tesouro? De que época que nós estamos falando? Onde era a casa do tesouro? A casa do tesouro era onde? No templo de Salomão, correto? Ali estava a casa do tesouro. Então qualquer igreja que se intitular como Casa do Tesouro é mentira. Qualquer pastor que tenha aberto uma igreja que ele diz que esse Deus deles aí, esse Deus que não existe, Porque Deus existe um monte, entendeu? O Criador ele é único e o Criador só ordenou um único homem, abrir um templo, que foi quem esse homem? Foi Salomão, certo? Então trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento. Olha só, mantimento. Mantimento é o quê? Mantimento é comida. Mantimento não é dinheiro, certo? Então, primeiro, se você está indo a alguma igreja, você já está no caminho errado. Por quê? Se você ler no livro de Atos 7:48, abra a tua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 7, no versículo 48. Vamos ler junto? Vamos ler? Diz o quê? 7:48. Mas o Altíssimo, certo? Que é o Criador do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homem. Então o que você está indo fazer dentro da igreja, se o Criador não está lá dentro, certo? E se você, aqui vamos continuar lendo. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o quê? O profeta. É o profeta falando dentro das escrituras que o Criador não está lá dentro. E aqui ele continua, no 49. O céu é o meu trono, o céu é o trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Criador, ou qual é o lugar do meu povo? Então o Criador não habita dentro de templos. Nós somos o templo do Criador. Nós fomos criados pela mão dele. Como que o homem pode dizer o Criador está entre essas quatro paredes? O Criador diz o seguinte, as Escrituras: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei o quê? Presente, certo? Só que dentro de templo ele não está, como diz aqui nas Escrituras. Então, e outra, eu vou mais longe. Se você pegar Salmo 23, fala: o Senhor é o meu o quê?
pastor. Então só o Senhor é o pastor. Não existe outro João, Maria, Zé, não existe outro pastor a não ser o Mashiach, o próprio Criador. Esse sim é o nosso pastor. Mas continuando lendo aqui o livro de Malaquias 3:10, então diz: trazei todos os dias uma casa do tesouro, né, para que haja mantimento na minha casa, para que haja comida na minha casa, no templo, certo? E quem recolhia esses valores eram os levitas, porque haviam 12 tribos. E os levitas não trabalhavam, só trabalhavam na obra do Criador. Então, portanto, as outras 11 tribos, daquilo que elas colhiam, certo? Cada 3 anos, eles davam esse percentual de 10% da colheita deles, tá? Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Qual que era a prova que o povo fazia? Diz o Criador dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela no céu, quer dizer, se eles seguissem certo e desse os 10% aos levitas, o Criador fazia o quê? Chover no deserto. Porque não existe como você colher alguma coisa, alguma plantação, se não houver o quê? Chuva. Sem água não existe comida, certo? Então o Criador derramava as chuvas no deserto, nas épocas certas de plantação, que as 11 tribos plantavam, para com que eles dessem parte daquilo que eles escolhiam aos levitas, para com que a obra do Criador assim continuasse. Isso no templo de Salomão, tá? Salomão. Não estou falando dos templos que foram criados aí, que existe templo todo mundo, que diz que é de Salomão, mas não é. Ele que mesmo que foi lá e criou. E todas as denominações, todas as igrejas estão fora das escrituras. Todos esses que se intitulam pastores estão fora das escrituras. Todos os pastores da terra são falsos profetas. Porque o próprio Mashiach disse: não quereis ser chamado de rabi, porque só existe um rabi, só existe um mestre e só existe um Senhor, só existe um Criador. Não existe outro. Ele é único. Todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós. Não existe nenhum homem acima e nenhum homem abaixo. Todos somos iguais. Todos seremos julgados da mesma forma, pela mesma escritura e pelos mesmos mandamentos. Certo? Então, nós sabendo que eles tinham que dar os 10%, as 11 tribos tinham que dar os 10% aos levitas, certo? Que cuidava das coisas do Criador. O Criador os abençoava, fazia chover, né? E com isso eles conseguiam colher. Isso aqui já era uma promessa. A chuva era a bênção, era a chuva. E que dela, continuando aqui, ó, que dela vos advenha a maior o quê? Abastança. O que é abastança? O que é abastança? Pergunto para você. Abastança é o quê? Que venha com multiplicidade, que se fala, né? Que multiplicava, que tinha fartura, né? Abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, que a escritura fala que o devorador aqui não é Ra-Satã. O devorador aqui era o quê? Era os gafanhotos. Então, quer dizer, os gafanhotos não chegavam até a plantação por causa da promessa do próprio Criador, certo? E por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto de onde? O fruto da terra. O fruto da terra, a colheita. E a vide do campo. Olha só. Vós não será estéril. Quer dizer, a terra vai ser sempre uma terra fértil, diz o Criador dos Exércitos. Certo? Então, se você está dentro dessas denominações, esses pastores falsos profetas, estão pedindo para você dízimo, estão pedindo para você dinheiro, porque o Criador do céu e da terra, o único homem que ele mandou
abriu um templo foi Salomão, né? Através do seu pai, Davi. Segundo, todas as igrejas que foram abertas na terra depois do templo de Salomão, nenhum tem autorização do Criador para fazer isso aí. Só teve uma pessoa que teve que tem a autorização e teve autorização. Segundo, para a pessoa recolher esse dízimo, certo? Você tem que entender quem tem a autorização de receber. Vamos ver aqui quem tem a autorização de receber esse dinheiro, tá? Se fosse dinheiro, que não é, que é comida. Mas vamos ver quem tem a autorização do Criador. Abra tua Bíblia agora no livro de Números, capítulo 18, certo? No versículo 24. Vamos ler aqui, lê. Não é o que eu acho, o que você acha, é o que está escrito, certo? Números 18, 24, tá? Vamos lá? 18, 24. É isso? Não, perdão, Números 18, 21. 18, 21. Vamos continuar lendo aqui. E eis que aos filhos de Levi, os levitas, têm dado todos os dízimos. Então, não é a nenhuma dessas igrejas que estão recolhendo. Isso é uma ordem que foi dada ao povo de Israel em Euxaralaim, aonde a ordem era pagar a dízima, que é a 10ª parte das colheitas das tribos, aos levitas. E eis que aos filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em aonde? Em Israel. Não é no Brasil, não é no Chile, não é no Paraguai, não é no Uruguai, não é nos Estados Unidos. Isso foi em Israel. Por herança. O que é herança? A pessoa morre e o outro continua. Nas tribos. Pelo seu ministério, que exerce o ministério da 26ª tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação. Os filhos de Israel, para que não levem sobre si o pecado e morram. Então essa ordem da dízima, ela foi dada ao povo de Israel em Jerusalém, em Euxaralaim, naquela época, por causa que era uma condição para com que o templo de Salomão, que foi autorizado pelo Criador, continuasse os seus feitos ali naquele momento que o Criador determinou. Então, nenhum desses pastores terrenos aqui, que não sabem nem a sua, vamos dizer assim, a sua hereditariedade genealógica, de receber, eu não tenho autorização, você não tem, ninguém tem autorização, porque só tinha autorização os levitas. Então, qualquer pessoa que hoje paga essa dízima, primeiro que ele está debaixo da lei. E as escrituras diz lá em Gálatas 3:10, se não me falha a memória, que quem está debaixo da lei está debaixo do quê? Está debaixo de maldição. Então, se você hoje é condicionado a dar um dízimo, você é obrigado a dar esse dízimo, você é um cara amaldiçoado. Porque você está debaixo do quê? Debaixo da lei. E quem está debaixo da lei está debaixo do quê? Está debaixo de maldição. É o que está escrito, certo? Você tem sim que ajudar as viúvas, os órfãos e os necessitados. Nós vamos chegar nesse ponto e você vai entender, certo? Então nós estamos falando de alimento. Não estamos falando de dinheiro, de ficar sustentando esses bandos de pastores bandidos aí, falsos profetas, certo? Que alegam ser enviados de não sei de onde, pedindo dinheiro de A, B, C e D, se promovendo, montando canal de televisão, comprando helicóptero e usando, dizendo que estão recebendo e fazendo aquilo que o Criador manda que não estão, usando o dinheiro alheio, certo? Enganando as pessoas acham que podem comprar o Criador com dinheiro, que você dando dízimo, a dízima,
você vai estar subornando o Criador. Você acha que o Criador precisa do teu dinheiro? Você acha que o Criador precisa de alguma coisa tua, sendo que ele é o dono do ouro, o dono da prata, ele que nos criou, ele é dono de tudo que você consegue enxergar. Você acha que ele precisa? Ele precisa da sua fidelidade. Ele precisa da sua sinceridade, do seu caráter, da sua moral, dos seus princípios. Isso que ele quer. Ele não quer nada teu financeiro. As tuas coisas financeiras, você pode ficar tudo para você, para ajudar a tua família e teus filhos, as viúvas, os órfãos e os necessitados, com comida, com alimento, com mantimento. E não você ficar alimentando essa corda de bandidos que alegam ser servos do Criador, que não são, que são lobos devoradores, que só querem se fartar. É isso que eles querem, tá ok? Então nós lemos aqui no livro de Números 18, 21, vocês já viram quem tem autorização de receber esse dinheiro, ou esse 10%, essa colheita, tá? Eu não tenho direito, você não tem, isso era os levitas, tá ok? Vamos aqui a continuar aqui em Deuteronômio. Vamos ler aqui o versículo 14. Vamos ler aqui em Deuteronômio. Deuteronômio 14, 28. Vamos ler aqui. Deuteronômio 14, 28. Certo? Tudo dentro das escrituras. Eu poderia falar de mim mesmo, mas não ler, então vamos ler. 14, 28. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e recolherás nas tuas portas. Então, a cada 3 anos era recolhido essa dízima para justamente estar auxiliando os levitas na obra ali do Criador. Então, você tira essa neurose da tua mente que você tem que dar o dízimo, que você é obrigado a estar dentro de igreja, que você é obrigado a obedecer pastor. Você imagina os profetas, Davi e outros, Jonas e outros mais, que clamaram. Se você clamar dentro da cova do leão, ele clamou da cova do leão, o Criador estava ali com ele. Jonas clamou da barriga da baleia e o Criador estava ali. Você não precisa de um lugar específico, você não precisa obedecer a homem nenhum. O único que você tem que obedecer é as escrituras sagradas. São os mandamentos do Criador. Esse é o que você tem que obedecer. Esse é o que você tem que seguir. Esse é o que você tem que se espelhar, certo? Você não é obrigado mais a se batizar em água, certo? É bem claro as escrituras quando ela explica isso e as pessoas infelizmente não conseguem entender, não conseguem interpretar um texto que é muito claro. E João certamente batizou com água, certo? Passado, tá ok? Mas enfim, esse é um tema para um outro vídeo. Então, nós já lemos aqui Deuteronômio 14, 28. 14, 28, que fala que era a cada 3 anos, certo? Que era recolhido isso daí. Vamos ler agora aqui no livro de... E a única pessoa que deu aqui também, antes disso aqui, a dízima ali, foi Abraão, que vocês podem consultar em Gênesis ali. Eu posso até ler com vocês, né? As coisas do Criador têm que ser bem feitas, né? Para vocês entenderem aqui essa pregação aqui. Vamos ler aqui o livro de Gênesis 14, 19, certo? E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, o Criador Altíssimo, possuidor do céu e da terra. E bendito seja o Altíssimo, que entregou seus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 19 e 20. Pode ler do 18 até o 20. Mas ali
é quando houve, no caso, a libertação da família ali de Ló. Então você tem que entender. Abraão, ele só deu a dízima uma única vez. Foram os despojos. Então você pode se dedicar, ler isso aqui para você poder entender. Mas nenhum homem, ele é autorizado a recolher dízimo, a receber o dízimo das tuas mãos, do teu salário, daquilo que você recebe. Qualquer pastor que fizer isso hoje, ele vai ser julgado pelo Criador. Porque todos esses que leem aí, esses pastores de renome, eu não vou nem citar o nome que vocês sabem que eu estou falando, eles sabem que recolher o dízimo é incorreto. Eles sabem que recolher o dízimo não é um mandamento do Criador. Eles sabem disso daí. Eles sabem que abrir templo não é... Porque assim, se templo fosse uma coisa correta, deveria haver somente um templo. Não deveria haver vários templos como existem, certo? Deveria haver um único templo e existem vários. Cada um abre um CNPJ, cada um tem uma inscrição estadual, cada um nos seus interesses próprios. Porque o Criador só fala comigo, então vem aqui nessa denominação. Não, o Criador fala com quem ele quiser, certo? O Criador fala com quem ele quiser. Nós somos servos. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Criador. Ele é aquele que coordena o que nós temos que fazer. E nós não podemos coordenar aquilo que o Criador irá fazer. Nós não temos força tal para um feito como esse. Tá ok? Então vocês entenderam que Abraão, ele deu uma única vez, certo? Dos despojos. Tá ok? Separei essa passagem aqui para vocês. Agora, vamos ler aqui no livro de Levítico. Já lemos Gênesis 14, 19. Vamos ler aqui Levítico 27. Levítico 27. Levítico 27, 30. Vamos lá? Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Criador. Santas são do Criador. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Tocante às dízimas de vacas, ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Criador. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Criador ordenou a Moisés, para os filhos de Israel, no Monte Sinai. Não foi para mim, não foi para você. Tá ok? Então entenda que essa condição, claro que nós fomos arraigados na árvore, isso é uma outra história, para um outro vídeo, mas essa ordem é para os filhos de Israel e não para nós, brasileiro, A, B, C e D. Não. E naquela época, então as dízimas eram uma ordenança, uma ordem às tribos, às 11 tribos de Israel. Espero que tenha ficado bem claro isso daí para você entender que todos esses falsos profetas estão comendo teu dinheiro e você acha que você está agradando alguém, você está agradando o Criador, você não está agradando ninguém, você está agradando o homem, certo? Eles estão andando com um carro melhor, com BMW, tendo avião, canal de televisão. Você não está agradando o Criador, certo? Quando você agrada o Criador, quando você ajuda um mendigo na rua,
Você dá uma comida para ele, você ajuda um órfão, você ajuda um necessitado, você ajuda alguém que realmente precisa com alimento. Tá ok? Então já lemos aqui o livro de Levítico, né? Levítico aí 27, 30, certo? E já chegamos aqui à conclusão que esses que estão pedindo o dízimo, eles estão o quê? Eles estão fazendo algo que não agrada o nosso Criador. Eles estão indo contra as Escrituras Sagradas, eles estão enganando o povo, certo? Enganando, você está sendo enganado. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 7, no versículo 5, que diz o quê? E os que dentre os filhos de Levi recebem o quê? O sacerdócio. Olha só. E os que dentre os filhos de Levi, dos levitas, que recebem o sacerdócio. Então tinha que ser um sacerdote para receber essa dízima. Tem ordem segundo a lei. Eles têm ordem segundo a lei. Olha só, na lei. De tomar o dízimo do povo. Então só os levitas, o sacerdote, que tinha essa autorização. Isto é, se os seus irmãos ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Se os seus irmãos que tenham saído do lombo de Abraão. Você saiu do lombo de Abraão? Hã? Você sabe? Tá ok? Então essa condição está aqui dizendo mais uma vez que mostra que somente os levitas podem receber esse dízimo e essa 10ª parte. Somente os levitas. E tudo era comida, comida, certo? Não era dinheiro, igual eles estão pedindo. Abra a tua Bíblia aí, ó. Vamos ver aqui, ó, Romanos 15, 26. Romanos 15, 26, que diz o quê? Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Euxaralaim. Certo? Que estão em Euxaralaim. Abra a tua Bíblia no livro de Atos. Atos 15. Depois você lê completo. Para com que o vídeo não fique tão grande. Só que as coisas do Criador têm que ser feito de maneira lenta. Não adianta você querer pegar um vídeo, querer entender, que você não vai entender rápido. Você tem que ler para você poder entender. Certo? Porque tantas coisas erradas a gente pega para fazer, fica aí, não tem... Pega um seriado aí de qualquer coisa e fica assistindo um monte de tempo, quando essa escritura não quer se dedicar, certo? Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes, né, conforme o uso ali de Moshe, não podeis salvar-os. Aqui, pelo que eu julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem ao Criador, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que sufocado, do sangue, porque Moshe, desde tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue cada Shabá e lido nas sinagogas. Tá vendo? Então, essa condição é para os levitas. Essa condição é para os Yeushalaim naquela época. Vamos ler aqui para completar aqui o livro de Mateus. Espero que você esteja acompanhando aqui o raciocínio. Mateus 23, certo? 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, comida, o endro, comida, o cominho, comida, tempero, né? E desprezais os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Espero que todos os Arri que estão assistindo esse vídeo tenham realmente entendido que estar dentro de igreja é incorreto. Dar o dízimo a esses falsos profetas
é incorreto. Achar que você pode comprar o Criador com essa mixaria que você dá é incorreto. E às vezes quem você deveria realmente ajudar, você não está ajudando, que são as viúvas, os órfãos e os necessitados. Esses sim são merecedores de receber comida, ajuda, alimento de você, de nós, de mim e de todos que estão vendo isso daqui. Então você não é obrigado a dar dízimo nenhum, porque a 10ª parte é lei. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, tá ok? E o Criador não mandou nenhum desses falsos profetas abrir templo nenhum. O único homem que foi autorizado a abrir um templo foi Salomão, tá ok? Espero que vocês tenham entendido, que o Criador abençoe a cada um de vocês e estaremos juntos no próximo vídeo em nome do Criador, tá ok? Eu vou encerrar aqui esse vídeo com uma oração aqui em hebraico, para com que o Criador abençoe sua família, para com que você também aprenda e sempre ali ao se alimentar ou qualquer circunstância você ore ao Eterno, ao Criador, que Ele sempre terá a resposta para você, para mim e para todos nós, tá ok? Baru atayua melech rolam, Mezanut Beshen, Yahushua Hamashia, amém. E o Criador abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Shalom.